Fala alguma coisa. Falou? Alô, galera do meu canal. Eu tô olhando pra câmera. E aí, pessoal? Olá, pessoal. Eu sou a Valéria, eu moro aqui nos Estados Unidos agora. E eu quero falar hoje sobre como foi a minha quarentena no México. Eu vim no mês de novembro do ano passado, em plena pandemia, e eu vim para o México fazer quarentena para vir para os Estados Unidos com os meus 3 filhos. Acompanha comigo esse vídeo. Então, pessoal, a minha quarentena no México não foi tão complicada como eu pensei que seria. Por quê? Eu nunca tinha viajado para fora do país e decidimos vir na quarentena, mesmo na quarentena, ficar no México com os meus 3 filhos, porque eu tinha muito tempo que eu já tinha preparado os documentos, o visto e tudo mais, e a gente só tava esperando o momento certo. Infelizmente, aconteceu, né, da pandemia, e a gente ficou super ansioso para vir. Enfim, optamos por vir fazer a quarentena no México, porque era um país, né, que tava oferecendo aí um valor para ficar lá 15 dias era um valor até acessível. Então eu optei por Cancún. Por quê? Por mais que muitos brasileiros estão ficando na Cidade do México, eu achei que Cancún seria um lugar mais seguro, já que eu estaria com as 3 crianças, porque como todo mundo já sabe, lá o turismo é muito forte e a questão da segurança pra mim chamou muita atenção, e também o valor não era nada diferente, porque nós ficamos em um hotel simples, não era um hotel na zona hoteleira. De início a gente tinha encontrado um bem barato perto da zona hoteleira, mas depois não deu certo, tava muito cheio nessa época, né, que foi bem no início que o povo começou a descobrir que pelo México os brasileiros não estavam proibidos, os brasileiros, pessoas que estavam no Brasil nos últimos 14 dias estariam proibidas de entrar nos Estados Unidos. Então tinha muito brasileiro, muitas pessoas de outro país também fazendo a quarentena lá. Enfim, a gente ficou no hotel bem tranquilo, bem simples, nada muito luxuoso, porque realmente a gente estava lá para fazer a quarentena. Então assim, eu não tinha um orçamento alto para me gastar com o turismo em Cancún, né? Tava tudo programado para vir para os Estados Unidos. Então, foi uma média assim que eu cheguei lá, o hotel tava, na época, em novembro do ano passado, tava 600 pesos por pessoa. Crianças, eu tenho uma filha de 6 aninhos, ela não pagava, mas os outros 2 pagou. Enfim, um quarto tava saindo 600 pesos mexicanos por dia. A alfândega do México foi bem, não vou dizer super tranquila, porque foi bem assim, muita segurança, sabe? Bem diferente do que eu imaginava, porque eu tava esperando tudo isso para a alfândega nos Estados Unidos. Então eu fui toda tranquila, não sabia de nada, não sabia que seria um problema, que eu poderia ser barrada de alguma forma, não sei o motivo, mas poderia, né? Eu vi várias pessoas falando sobre isso. Mas enfim, a gente não precisava até então, no ano passado, no final do ano, a gente não era obrigado a fazer o teste do Covid. Mas a gente tinha que assinar um formulário falando se a gente explicando se a gente estava sentindo algum dos sintomas que lá, né, estavam descritos. E aí eu tive que preencher para mim e para os meus 3 filhos, um por um. Chegando lá na alfândega, foi colocado dentro do passaporte de cada um formuláriozinho. Eu vou ver se eu encontro aqui para mostrar para vocês um formulário que a mulher falou, eu não falo espanhol, mas eu entendi muito bem ela falando, não perca esse formulário, que é o formulário que provaria que eu fiquei essa quarentena no México os 15 dias. Ao todo eu fiquei 18 dias, mas por um problema lá das passagens para Los Angeles. Então acabamos ficando no México 18 dias. Gente, acredita em mim. As praias de Cancún são maravilhosas, mas 18 dias você não quer ver praia mais, você não quer saber de nada. Não quer saber de Cancún, não quer saber de México, não quer saber de nada. Mas assim, foram
foram tempos maravilhosos ali ao lado dos meus filhos, que a gente aproveitou o máximo. E a gente não turistou muito, a gente não fez passeios, porque lá a gente encontra muita proposta de passeios de $100, $200, mas a gente não tava ali pra gastar, a gente tava ali pra fazer a quarentena. E foi muito tranquilo, a questão de segurança, que era o que mais me preocupava, foi de boa, tirando o fato que me roubaram o celular, mas tudo bem, me roubaram meu celular, eu fiquei louca, pirada. Mas deu certo, eu acabei comprando um lá bem baratinho e deu tudo certo. Pessoal super educado no hotel, não encontrei... Só tem uma coisa, gente, já avisando. Não acreditem quando o hotel do México, ou sei lá se é só de Cancún, eu não sei, acho que é cultural, falar que o café da manhã tá incluso no pacote. Porque eu vi outras pessoas que ficaram em outros hotéis também, o café, que não era um hotel da zona hoteleira, voltando ao que eu já tinha dito, o café da manhã é horrível. Não é um café da manhã como os hotéis do Brasil, acredita em mim. É um cafezinho puro com uma torradinha e com... eu acho que era uma marmelada, alguma coisa assim, desse tipo. Nem geleia, não sei se era geleia, mas era uma coisa bem simples. Então assim, nós ficamos os 8 dias. Por dia eu vou dar uma média aqui, só pra, se vocês quiserem, se estiver gostando desse vídeo, dá uma curtida, já comenta aí o que vocês querem saber mais sobre essa minha experiência, sobre essa quarentena. Porque eu tenho visto outros vídeos e aí pessoas estão ficando lá e tal, mas o meu específico, eu estava com 3 crianças, então eu posso afirmar que não é um valor estrondoso como as pessoas estão falando em outros vídeos. A questão é, se você não turistar, porque a gente, no meu caso, a gente tava lá pra fazer a quarentena, você vai pagar um valor justo. No hotel, a gente não tinha frigobar nesse hotel, que foi uma coisa lamentável. Inclusive, se eu soubesse antes, se eu tivesse tido uma dica antes, eu optava por ficar num hotel que tenha frigobar e micro-ondas, mas pelo que eu vi, pelo que eu passei a saber lá no hotel, não é uma coisa deles assim ter hotel que tem um um micro-ondas, que ajudaria muito. Eles não deixavam a gente usar a cozinha de forma alguma, então isso atrapalhou, prejudicou um pouco o meu orçamento. Por quê? Como eu disse, eu estava com 3 crianças, gente. Vocês conseguem imaginar 3 crianças tendo que alimentar? Passada, chocada. Meu Deus. Todos os dias, ir pra praia, voltar. Então assim, eu fiz de tudo pra não gastar lá, mas não tem jeito. Sempre tem uns gastos que a gente não percebe. Outra coisa importante de falar, eu não posso deixar de falar. A minha dúvida maior é se eu levava real, dólar, ou se eu trocava em São Paulo por peso mexicano. Dólar, ou se eu trocava em São Paulo por peso mexicano. Eu não encontrei peso mexicano. Não sei se... tô louca, não sei se é assim que as casas de câmbio trabalham, não sei. Mas assim, eu troquei, deixa eu ver, eu levei em dólar, eu acho, se eu não me engano, eu levei $1.000, trocado e o cartão. O que acontece? Quando chegou lá no aeroporto, eu troquei por, sei lá, acho que foi, meu Deus, sei lá, 1.000 pesos mexicanos, não tô lembrando direito, eu só sei de uma coisa, gente, leva dólar, não leva real. Os meus reais ficaram perdidos, porque lá não tem valor, não que não tenha valor, mas não vai, você vai ter prejuízo, então leva dólar, mas leva muito peso mexicano trocado, porque todo dia eu e os meus filhos íamos na casa de câmbio, não é uma coisa segura de se fazer. Se eu soubesse disso antes, eu não teria feito, eu teria trocado mais no aeroporto por peso mexicano, por quê? Lá eles têm uma cultura de gorjeta muito forte, tudo tem que estar gorjeta, e a gente também não sabia disso. Mas assim, é muito real, a ponto da gente ficar assim, meu Deus, eu vou dar quanto, né? A gente ficar pensando assim, mas é muito mesmo. Então assim, alimentação. Como a gente fica um pouco perdido na questão, eu trocava todos os dias, eu fiquei 18 dias. Foram 18 dias. Todos os dias eu troquei, todos os dias não. Todo dia, de 2 em 2 dias, de 2 em 2 dias a gente gastava $100. Isso economizando, a gente ia pro restaurante porque não tinha como. Eu fazia o máximo pra ir no supermercado e trazer coisas como sanduíche, alguma coisa desse tipo. Mas não era o suficiente, a gente acaba enjoando e tem que ir almoçar fora. Perto do restaurante, são vários restaurantes, perto do hotel tinham vários restaurantes, e isso facilitou muito, que a gente ia a pé,
e almoçava e voltava pro hotel de novo. Ou então almoçava e pegava um ônibus e ia pra praia. Transporte também super tranquilo, super tranquilo. Os ônibus, eles passam na frente dos hotéis, pegam as pessoas, vão direto pra zona hoteleira, volta pelo mesmo caminho. É uma via de mão dupla, não tem erro, não tem perigo, não é perigoso, não achei nada perigoso, né? Então assim, eu chegava no restaurante, então assim, um prato, a média de um prato que a gente brasileiro tá acostumado a comer, né, que é aquele prato normal, que também não tem nada de normal, porque eu detesto pimenta e tinha muita pimenta. O prato normal era um prato pra uma pessoa, né? Eu pedia pra mim de 70... Quando eu queria economizar mais, eu comia o de 70 pesos mexicanos. E o mais assim, o melhorzinho, mais normal para o brasileiro é o prato de 120. Então nós vamos fazer uma média de 120 pesos mexicanos por prato, por alimentação ali, por almoço. A gente não jantava, geralmente a gente fazia um lanche, né, e deixava pra noite. Ou então vinha da praia, comia algum lanche na rua e ia embora. Mas assim, tudo muito pertinho, tinha um shopping lá perto, tinha uns lugares, umas lojinhas, né, pra gente comprar. Eu tive que comprar lá um chip, porque lá pega muito ruim a internet, o Wi-Fi de lá não pegava nos quartos, então assim, teve esses gastos que eu não tava esperando, né. Por exemplo, comprar outro celular porque fui roubado. Mas isso foi um descuido meu, eu acabei numa verdureira, comprando umas frutas, deixei o celular e na hora que eu virei já não tava lá mais. Mas enfim, a média era essa, é 120 dólares, não, meu Deus, 120 pesos mexicanos por prato, né? Então assim, 120 você come um prato bem, ele sempre vem com a entradinha, com a sopinha, que eu amava a sopinha e tudo, mas eu odiava o fato de tudo ter pimenta. Então assim, quem não gosta de pimenta sofre muito, né? Esses 18 dias assim, comendo tudo com pimenta. Não tinha nada que você pedia que não tinha pimenta. Mas enfim, as praias são maravilhosas, dava pra ir, eu pagava 12 pesos mexicanos por pessoa pra ir de ônibus e voltar. Então assim, é muito barato. O que acontece? Se você não tiver o peso mexicano, as moedinhas, né? Você vai ter que dar em dólar. E em dólar você vai perder, porque $1, se eu não me engano, era 20 pesos mexicanos. Então, um ônibus, a passagem de ônibus era 12 pesos mexicanos. Se você desse $1, você estaria perdendo ali seus 8 dólares, né? 8 dólares, mas não. Você estaria perdendo 8 pesos mexicanos. É exatamente isso. Então assim, foi bem tranquilo e deu tudo certo no dia da alfândega também pra passar. Graças a Deus a gente guardou muito bem guardado aquele papelzinho, porque se não tivesse, a mulher falou, vocês não embarcam se não tiver esse papel, que é o papelzinho, é o carimbim, que você chegou a data de entrada e a data de saída, né? Que a gente, no caso, ia pegar o voo pra Los Angeles. Mas enfim, foi tranquilo, não teve problema, não vi problema nenhum, não vi ninguém comentando algo grave. Assim, eu tomei muito cuidado com os meus filhos, mas tinha muito brasileiro, a gente fez amizade e tudo mais. Você gostou, se esse vídeo te ajudou, já comenta aí que eu vou falar pra vocês como é que... No outro vídeo eu vou falar pra vocês como é que foi a minha experiência, assim, na alfândega lá, né? A imigração dos Estados Unidos, aqui é a entrada de Los Angeles. Obrigado por assistir, falou!